Primeiro, um bom dia a todos. Tomando aqui meu café da manhã. Um gole de puro, para firmar o pulso. Nesse dia aí que tá prometendo, né? Todo mundo já viu aí o jeito que abriu a bagaça. Feio, né? Feio. Mas vem ficando feio desde a madrugada de ontem. Vocês viram que eu postei lá perto da meia-noite, né? Bom dia, Paulo. Chegou na hora hoje. Beleza. E... o cara trabalha, hein? Desde as 11 da noite. Desde as 11 não, desde as 8 da noite. Bom, não parei praticamente ontem, né? Falei que esses dois, ontem e hoje, era o Super Bowl dos dados econômicos. Um dos períodos mais importantes aí dos últimos tempos, meses, até anos, porque muitos dados acabaram convergindo junto aqui. Eles não têm uma data certa e acabaram convergindo justamente nessa quinta e nessa sexta. Mas o destaque da noite de ontem, da madrugada de ontem, foram a sequência de PMI que foram saindo, né? Começa com a China, Índia, Indonésia, Vietnã, Taiwan, e depois vai avançando à medida que o sol vai se deslocando para o oeste. Avança Turquia, Rússia, Europa, Europa continental, Reino Unido. Daqui um pouco chega no Brasil. Quarterback, daqui um pouco, Diegão, nosso quarterback. Ô louco, hein? Daqui um pouco chega no Brasil, onde a Market e o HSBC divulgam o nosso PMI. PMI, lembrando que é o seguinte, é o Purchasing Managers Index, ou seja, é o índice dos gerentes de compras. Imagina, por exemplo, uma empresa como a Sony, né, que tem sede no Japão, todo mundo sabe, Sony, muito bem. Ela vai ter um gerente que centraliza todas as compras dos subcomponentes que ela vai usar para montar lá seus milhares de produtos, né? Parafuso, porca, eletrodo, chips, etc. E assim vai. Não para. Até de papelão. Não, papelão vai para embalar, né? Não para. Então, o que esse instituto, que essa empresa, a Market, faz, em conjunto com... Às vezes é com o HSBC, às vezes na Inglaterra o caso é diferente, é com o CIPS, que eles chamam, né? CIPS, que é outro instituto. Enfim, o que eles fazem é chegar para a maioria das grandes empresas e pedir como é que foi aí, como é que está aí a situação. O que você está comprando? Está comprando mais, está comprando menos? E os gerentes respondem, e com isso eles compilam os dados e chegam a um panorama. Essa divulgação é mensal. E é um dado privado, vejam, não é o dado oficial da indústria de cada país. O dado oficial da indústria a gente teve no Brasil agora, saiu aí que cresceu 0,2%, né? 0,2%, acabou de sair até o IBGE. O dado oficial do Brasil vem do IBGE. É um dado privado, Enfim, em suma, vamos lá. Primeiro vamos para o mercado, né? Duran, depois assiste São Paulo. Grande abraço, valeu Duran, abração pra ti também aí. Vamos pro mercado. Vocês estão vendo o mercado agora. Mas antes de vejam, tá aqui, ó. Fechou aqui ontem. Abriu assim e agora está aqui. Ontem viemos de um dia já em tese ruim, porque os dados nos Estados Unidos não vieram bons, vieram muito mais dados ruins do que dados bons. Ponto. Caiu lá, caiu na Europa e na contramão dos mercados subiu aqui. Por que subiu aqui na contramão dos mercados? Não sei. Fica no campo das hipóteses. O que eu sei é que isso provavelmente, porque é um dado não oficial, os saldos nas casas, né, das corretoras estrangeiras que operam no Brasil foi levemente comprado. Mas um número não é expressivo.
Não foi assim um saldo de 200 milhões de reais. Só que é um dado que não é oficial. Dependendo de quem computa, há alguma divergência, né? O dado oficial vem 3 dias depois só. Então, assim, já deixa uma leve pista aí de que talvez a situação por aqui esteja realmente um pouco melhor. Porque talvez aqui nós já estivemos descontando ao longo do tempo mais do que nos outros lugares. É uma hipótese. Ponto. Aí veio a madrugada. Os dados de PMI começam a pipocar e o que se vê é que há uma deterioração geral no quadro industrial, né, no quadro produtivo no mundo. Geral. China, Índia, Indonésia, Rússia, Turquia não, mas Grécia, Espanha, Itália, França, Alemanha, na mínima aí desde 2009, com 45,2, né, foi o índice PMI lá, dados muito ruins, realmente muito ruins. Ou seja, o clima ruim, ponto. Aí vem o dado do dia, que é a taxa de emprego, né, o desemprego dos Estados Unidos. Ruim. Esperavam um dado de 115 mil contratações, veio só 65. Ou seja, o desemprego sobe. Tomar mais um gole aqui. O desemprego sobe para 8,2. É um dado bem pior do que o mercado esperava. Ou seja, abre em queda, né? Não tem chance, abre em queda. Só que vejam, cá estamos no suporte. Apesar de toda essa maré negativa, cá estamos. E veja o que é interessante aqui, eu vou aumentar. Ontem, lembram quem participou do call ontem? O ambiente estava ruim, porque isso aqui estava mais embaixo. E eu, inclusive, ontem... não, abriu aqui, e sim, estava por aqui. Mas com perspectiva de melhorar. E acabou melhorando. E ontem eu zerei a venda em BOVA11, quase na máxima do dia. Zerei, foi isso. E aí... já na madrugada, comecei a imaginar, vendo aqueles PMIs todos saindo. Vou ter que abrir venda de novo. Sem problema nenhum. Vou ter que abrir venda. Porque nesse patamar de preço, ele está confirmando novamente, percebam, um patamar que sempre havia sido rejeitado. E por um breve momento aqui, que foi quando eu abri a venda, ele tinha sido confirmado. Eu abri a venda aqui, estopei ontem. Um dia só durou a minha operação. Stop bem curto. Prejuízo bem curto. Bem como coice de porco. Bem curto. É isso que importa. É gerenciar o risco. É isso que importa. Minimizar o risco. Na medida que você minimiza o risco, acaba maximizando o lucro. De uma forma quase que direta. É isso. Essa é a realidade. E foi o que eu fiz. Agora, daqui a pouco, acabar o call aqui, provavelmente já vou estar vendendo de novo BOVA11. Isso se não pedir licencinha daqui um pouco para vender aí. Que aí tem que abrir a plataforma e tal, que nem estou conectado ainda, né? Mas enfim, esse é o panorama. Panorama que agora nós vamos dar um insight aqui, ó. Mais específico, deixa eu ver. Eu sou um pai para vocês, ó. Pego tudo aqui, ó. Não, cadê? Tá aqui, ó. Aqui veio, aqui está o panorama geral. Deixa eu aumentar aqui que eu não sei se vocês conseguem ver. Zoom in, tá aqui. Vejam. PMI na Holanda cai de 49 para 47,6. É assim, ó. O número 50 é o ponto de corte. Se o índice ficar acima de 50, é que o setor está em expansão. Tá? Se ficar abaixo, é que está em contração. E se o número vier abaixo do mês anterior, é porque o setor está desacelerando. Ou seja, se vier acima de 50,
mas vier, por exemplo, 51 e no mês anterior foi 52, o panorama naquele local está em aceleração, está ainda em expansão, mas em desaceleração, quer dizer, já esteve melhor. Se ficar abaixo de 50 é contração, e quanto menos o número, vai desacelerando, é a mesma coisa. Na Coreia do Sul, ele cai de 51,9 para 51, mas ainda o setor está em expansão. Na China, foi o dado oficial, tá? Dado oficial que é da Federação de Logísticas e não sei o que mais lá. Não é o dado do HSBC, que foi divulgado logo depois, e veio abaixo de 50, tá? Mas a prévia dele já tinha acontecido na semana passada e já tinha mostrado isso. O que importa mesmo é aqui, ó, essa queda aqui, ó, de 53,13 em abril para 50,4. Ainda está em expansão, mas caiu um monte, tá? Taiwan, de 51,2 para 50, ainda em expansão. Vietnã já estava em contração, vem de 49,5 para 48,3. Aqui veio, ó, o PMI da China. Ele cai de 49,3 em abril para 48,4. Tá? Esse é o dado privado, que sempre vem pior que o oficial. Por que será? Teoria da conspiração. Indonésia, de 50,5 para 48. Ó, sai da expansão e cai direto na contração. Índia, de 54 para 54,8, quase inalterado. A Rússia acelerou, veja, estava em 52,9 em expansão, e aí acelerou para 53,2. Irlanda acelerou, Polônia caiu, Turquia estava em expansão e ficou praticamente estável. Espanha, tragédia. República Tcheca. República Tcheca, que é uma grande exportadora de tchecas, isso mesmo. 49,7 para 47,6. Itália, melhorou um pouquinho, mas ruim, né? Já estava em forte contração, vejam, 43 para 44,8. A esperança última que morre, né? Vamos ver. Força, Itália, força! 46, na França, 46,9, caindo para 44, triste. Na Alemanha, esse aqui que é o dado que está derrubando o DAX, de 46,2 para 45. Pior marca desde 2009. Grécia. Isso aqui eu peguei de um blog, Marcos. Não é um site, tá? É um blog. É alguém que computou lá. Mas isso aqui vai pipocando, tá? Em vários sites, os dados. E depois sempre tem alguém que compila. Grécia, de 40 para 43. Melhorou, ó. Melhorou a situação para os gregos. E no UK, que daí já é o market com o CIPS, de 50,2 para 45, né? Tombo. Falta sair o Australian, o Brazilian daqui um pouco e o dado dos Estados Unidos, que recém começou a ser computado. O primeiro dado aí foi de 2 semanas atrás. Esse é o primeiro dado. Primeira coisa interessante do dia. A segunda coisa interessante do dia, olhem essa tela aqui, ó, da Bloomberg, causou frisson aí nos mercados. Olhem essa entrada aqui, ó. A Bloomberg, não sei, o mercado se pergunta se isso foi uma gafe ou o que foi, mas ela já ameaça querer cotar o dracma grego, pós-euro, spot. Olha que coisa interessante. E já sumiu, tá? Já sumiu, já não tá lá. Apareceu, os gaiatos viram, começou o disque na boataria na internet, Twitter pra cá, Twitter pra lá, e veja isso, e aí a Bloomberg tirou do ar. Já não está mais no ar. Aqui outro panorama, ó, Marcos. Esse é do Bank of America. Mostrando quem está em expansão, quem está em contração. Mais ou menos assim, ó, dá para fazer uma tabelinha, né? O panorama em geral é ruim, tá? Panorama geral é ruim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para mostrar. Panorama geral é ruim. Depois eu quero mostrar isso aqui. Panorama geral é ruim, mas em contrapartida,
Vamos agora ao que interessa, que é usar o cérebro, o nosso cérebro. 40 viewers, gente, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Ontem esteve bem melhor, mas se bem que hoje é sexta-feira e faz parte. Sexta-feira costuma ser assim mesmo. É porque acho que as pessoas pensam que sexta-feira não tem mercado, que o mercado é mais fácil, de certo. Agora, vejam que interessante. Panorama na China. Esse é o dado que é computado, tá? O PMI, ele é computado mês a mês. Ou seja, e os gerentes reportam o que fizeram, tá? Agora nós vamos começar a usar o cérebro para pensar, Vejam. Aqui está o mês de maio na China. Foi ruim, não foi? Aliás, o mês de maio no Brasil, com menos 12%, é a pior marca desde 2008. E aí eu pergunto, quem tem o Ibov como benchmark, como parâmetro, basta ter perdido menos que menos 12, por exemplo, menos 11, que está numa situação melhor, né? Dá para dizer, eu fui bem. É uma forma de ver as coisas. Claro que ninguém quer perder menos 11. E eu, se vocês querem saber, perdi muito menos que isso. Que estou vendido em Bova 11, desde 62 mil pontos. Isso é o que importa. Enfim, vejam o mês de maio na China. Olhem essa queda aqui, ó. Daqui até aqui. Acabou ontem, né? Daqui até aqui. E olhem aqui o mercado, como se comportou com esse dado horrível. Ainda aqui, né? Mais ou menos no patamar, querendo voltar para a congestão. Mas enfim, parece, eu não vejo aqui ainda o sentimento de derrota, né? Não vejo. Alguém vê? Eu não vejo ainda. De certa forma, o PMI é um dado que já passou. E se eu sei que o mercado costuma, né, uma das premissas do mercado é que ele costuma antecipar as coisas. Será que ele já não tinha antecipado esse comportamento ruim? Bom, o próximo mês é que eu não sei. Mas quanto pior fica, mais perto do estímulo fica também. Essa é outra coisa. Inclusive, muitos analistas em Wall Street, com os dados de ontem dos Estados Unidos, sem computar o de hoje, esse desemprego em alta aí, já dão a nova rodada de estímulo, né, o QE3, como líquido e certo. Batata. Então vejam que coisa interessante. Vamos sair daqui e vamos para Hong Kong. Bom, Hong Kong está um pouco pior, é verdade. Mas vejam, a queda de maio já aconteceu. E ela não foi desprezível. Caiu 13% Hong Kong. Quanto disso já está precificado e quanto não está? Essa é a dúvida que não quer calar. Mas é para isso que ficamos de olho e tentamos sempre adequar a nossa estratégia ao que o mercado vai mostrando. A Índia aqui, ó, até a Índia aqui, ó, vocês estão vendo aqui no canto, já freou ali, né? Deu uma freadinha. Que mais? A França também está no mesmo patamar ali, ó, lá em cima no cursor lá, ó. Reino Unido também, recém querendo perder. Talvez não perca. O SP500 ainda está relativamente longe, quem sabe hoje, né, com o mercado ruim aí. Coreia, tá aqui, ó, Coreia no cursor ali, ó, mais ou menos como China. A Alemanha é que é o destaque ruim, que já perdeu essa área lateral aqui. É o destaque ruim. E o nosso Ibov, cá está. Já é o dia de hoje, 1º de junho, perdendo a mínima aí, ó. Confirmando essa faixa de preço aqui, ó. Que havia sido rejeitada na última semana. É um sinal, por enquanto, ruim para o nosso Ibov. Muito bem. O que eu queria mostrar agora é outro fenômeno que talvez já pudesse dar ao longo do tempo
uma pista desse tipo de comportamento, que eu não sei se vocês viram no blog, eu fui postando e também nos links do Guinvest. O comportamento dos juros, né, nos principais países aí, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, até na Austrália, bateu a mínima histórica aí abaixo de não me lembro o número agora, mas tem que revisar. E isso vem acontecendo desde quarta-feira, pelo menos. Quarta-feira. E aí nós vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos refletir. Porque eu estou falando de comprar dívida, né? Comprar título dos países. Então deixa eu ver aqui. Para vocês começarem a entender como é que funciona essa dinâmica. Vejam aqui, ó. Esse era o juro de 10 anos dos Estados Unidos agora há pouco. Sabe quanto é que está pagando? Aqui, ó, olha o tombo. Menos de 1,5%. Ontem tinha fechado a 1,556% por ano. Ou seja, quem compra esse título nos Estados Unidos vai ganhar pelos próximos 10 anos 1,556%. Isso era ontem. Só a inflação nos Estados Unidos já é mais que isso aí. Ou seja, quem compra esse título da dívida dos Estados Unidos de 10 anos tem a certeza de estar perdendo dinheiro. Ok? Já partimos daí. Piorou ainda mais, ó, com o dado de hoje. Saiu lá o dado do Non-Farm Payrolls, ó, pá! Desaba ainda mais. Por que o juro desaba? Pelo seguinte, o Fed emite o título, e esse título ele tem um valor de face e o juro já embutido, que se chama de cupom. Mas, quanto mais pessoas procuram esse título, pela regra da demanda e da oferta, o valor de face dele, por exemplo, vamos tomar como base 100. Quanto mais pessoas querem comprar isso, mais o preço sobe. Começa com 100, mas dali um pouco já está 101, 102, 105, 110. Ou seja, eu pago cada vez mais por um negócio cujo juro que ele vai me dar é fixo. Ou seja, o meu juro na prática, que é esse que vocês veem aqui, vai diminuindo. Quanto mais caro fica o preço desse título. Essa é a dinâmica. Isso que vocês veem aqui é o juro dinâmico do título. Não é o juro nominal. O juro nominal está lá, impresso no papel que a pessoa leva lá para casa. Mas é o juro nominal. Quanto mais eu pago por esse papel, mais desconto eu tenho nesse juro. Então está aqui, ó, caiu abaixo de 1,5%. Agora vamos entender uma coisa. Desculpem, porque isso aqui é importantíssimo entender. Está por trás, na verdade, de uma boa parte da compreensão dos processos de fluxo de capital. A gente sabe que a briga é sempre entre o risco e o retorno, né? Se eu quero ter um maior retorno, eu tenho que aceitar correr um maior risco. Ponto. A primeira questão que vem é o seguinte: por que as pessoas compram títulos do governo dos Estados Unidos sabendo que o déficit lá, né, não para de aumentar? A dívida deles não para de aumentar. E uma dívida que nunca para de aumentar, mais tempo, menos tempo, ela começa a ficar impagável. E aí vem o risco de calote. Essa é a lógica. E é o que está acontecendo, por exemplo, na Europa. As pessoas já estão com medo de que os países não consigam pagar as suas dívidas. É isso, é a crise da dívida. Agora vejam, na linha vermelha é o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Tá? Veja lá, está quase em 16 trilhões de dólares. Quase 16 trilhões de dólares. Agora percebam, isso aqui é o juros dos Estados Unidos, em azul. Ou seja, se o juro cai, é porque as pessoas compram essa dívida. As pessoas, os governos, enfim.
O mercado compra a dívida dos Estados Unidos. Não parece ilógico isso? Quanto mais sobe a dívida, mais cai o juro? Ou seja, mais as pessoas querem os títulos dos Estados Unidos? Interessante, né? Ou seja, risco de calote não tem. Não tem. Então tá aí o primeiro fator. Risco de calote nos Estados Unidos não tem. O mercado não julga isso. Mesmo depois da SP baixar o rating soberano, causou aí uma comoção nos mercados no ano passado. Vocês lembram disso? Os Estados Unidos não é mais AAA. Não é mais AAA. Não é considerado o mais seguro do mundo. Mesmo assim, olha o que acontece com os juros. Cai. As pessoas querem. Então, medo de calote não tem. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Esse gráfico mostra o juro em azul e a taxa de inflação ao longo do tempo em vermelho. A pergunta é o seguinte. Se eu imagino que a inflação vai subir nos próximos tempos, no momento que eu compro dívida dos Estados Unidos, eu na verdade estou emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos, certo? Certo. Se eu imagino que a inflação vai subir no longo do tempo, eu vou vender dívida, vou emprestar dinheiro para os Estados Unidos, mas em troca desse empréstimo, eu vou querer um retorno cada vez maior. É lógico pensar assim? Claro que é, né? Porque afinal, se eu imagino que a inflação vai subir ao longo do tempo, eu vou querer um retorno para o empréstimo que eu estou fazendo para o governo dos Estados Unidos maior. Porque afinal, a inflação vai comer mais meu dinheiro, então eu quero um retorno maior. Então vejam como isso aqui é bem correlacionado, né? Quanto menos inflação as pessoas projetam, né, nos Estados Unidos, menos retorno elas têm. Menos retorno elas conseguem pedir. Tá aqui. Moral da história. Isso aqui mostra eminentemente um caráter deflacionário para a situação. Se hoje o juro está mais embaixo ainda, é porque as pessoas não projetam inflação nos Estados Unidos para os próximos tempos. E a inflação, a deflação, ela simplesmente não combina com crescimento. Não combina com crescimento. Ou seja, é outra forma de ver que as pessoas, os governos, os fundos, enfim, elas não imaginam que os Estados Unidos vão crescer a uma taxa interessante num futuro próximo, que não dá para dizer quanto é esse futuro, mas pelo futuro próximo. É o que mostra esse gráfico aqui. O terceiro ponto, o juro em azul, em queda, ou seja, as pessoas compram títulos dos Estados Unidos, né, emprestam dinheiro para o governo, e aqui é o PIB em vermelho. O PIB em vermelho. Ou seja, se as pessoas têm a perspectiva de que o PIB vai crescer, de que o mercado vai crescer, de que a atividade dos negócios vai crescer, que as oportunidades de investimentos estão ficando melhores, elas emprestariam dinheiro para o governo dos Estados Unidos? Não. Não. A lógica manda dizer que não. Eu usaria esse meu dinheiro e investiria no mercado, investiria no meu negócio, compraria ações, faria qualquer outra coisa. Mas não daria meu dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Só que as pessoas estão dando. Ou seja, elas não têm visto esta perspectiva. E de fato, o juro em queda correlaciona com o PIB em queda. Daí porque a gente vê, e infelizmente eu não trouxe esse gráfico aqui, aquela velha correlação de que bolsa em alta, juro em alta também. Ao longo do tempo se vê essa correlação, né? Por mais que ontem, que a gente estava discutindo que o governo tenha cortado a Selic mais um ponto, e em tese
isso leve a crer que o mercado de renda variável, o mercado de risco fique atrativo. Isso é uma relação meramente matemática. Mas na prática as coisas levam tempo para engrenar. Existe uma janela aí que pode ser entre 6 e 9 meses. E vejam que a Selic vem sendo cortada desde meados do ano passado. E a economia ainda não engrenou no Brasil. Ainda não. Pelo contrário, vem mostrando sinais aí de desaquecimento. O JP Morgan divulgou ontem, inclusive, que já espera um PIB para 2012 de só 2,4, acho que era. 2,7, 2,4, não me lembro. 2,4%. PIBinho. E o detalhe mais tenebroso disso é que o dado que diz respeito à formação bruta de capital fixo, que é o investimento produtivo que as pessoas fazem em equipamento e maquinário para aumentar a produção logo adiante, ela vem caindo de um crescimento de 21% em 2010, 4,7% em 2011 e se espera que seja só 0,6% em 2012. Quase nada. Ou seja, o empresário brasileiro definitivamente tirou o pé do acelerador. Olha que coisa impressionante isso. Enfim, uma hora a gente sabe, deve melhorar. Mas assim, as coisas levam tempo para engrenar. E isso tem que estar, a gente tem que imaginar que esteja dentro do ciclo. Não por nada, quem sabe aí, a gente já está vendo aí o Ibov caindo quase 25% desde o último topo de março. O quanto disso já está precificado? Veremos, mas é esse tipo de correlação que a gente tem que começar a fazer. Enfim, voltando lá, o dado que eu não trouxe aqui é o dado que correlaciona o mercado de ações com o mercado de juros, né? E aí, eu postei ontem no blog o seguinte, no Gui Invest, o seguinte chamado, né? Tem aquele velho ditado: sell in May and go away. Isso é que a maioria das pessoas conhecem, né? O que elas não conhecem é o ditado completíssimo, que diz assim: sell in May and go away and return just in St. Ledger's Day. O St. Ledger's Day tem a ver lá com uma corrida de cavalo na Inglaterra, que parece nada a ver assim. E não tem muito a ver mesmo, não sei porque que é esse dia aí o ditado. Mas o proxy mais melhor posicionado, né, trazendo para as datas americanas, seria a data do Halloween, que é em novembro. Ou seja, venda em maio e só retorne em novembro. Esse seria o ditado. Agora, o ditado completíssimo mesmo, ele vai mais além. Ele diz o seguinte: sell in May and go away and return just in St. Ledger's Day. But never when the Fed is at bay. Ou seja, traduzindo em bom português, venda em maio e retorna no Halloween, mas nunca quando o Fed está em processo de elevar os juros. Ora, o Fed ainda não está em processo de elevar os juros, mas o juro está 0,5. Pode ir mais para baixo? Difícil. É mais provável que daqui em algum determinado ponto ele suba para cima. E aí será provavelmente quando a economia terá engrenado. E aí, quando a economia engrena, as pessoas já vão comprando ações, porque já vem em perspectiva, a ação vai subindo, a economia vai engrenando, vai ativando a inflação, e aí é que então o Fed vem e começa a elevar o juro. Essa é a correlação que se explica, que se mostra ao longo do tempo. Mas até que isso aconteça, existe uma janela. Tá? É importante que isso fique evidente, uma janela entre baixar o juro, como a gente vem vendo no Brasil, e o mercado engrenar, o setor produtivo engrenar. E aqui temos o outro componente, que é o seguinte: por que que as pessoas, só para finalizar o nosso call, por que que as pessoas compram títulos dos Estados Unidos? É a última variável. É o seguinte: medo. É porque elas não veem outras perspectivas, não veem outro lugar para botar o dinheiro, a não ser embaixo do colchão.
Medo. E aí elas olham aqui esse gráfico aqui, ó, do SP500, vem aqui esse ombro, cabeça a ombro e começa a pensar, ai meu Deus, isso aí vai desabar, isso aí vai desabar, eu não vou comprar ações agora, eu não vou comprar ações agora. E não é por nada que o Hobart Financial, ele compila só 12% dos escritores, né, dos escritores que escrevem sobre o mercado, 12% de recomendação e exposição de risco. Não é por nada que é um dos patamares mais baixos de uma década, já comentamos aqui essa semana nos calls. Não é por nada que os estrategistas de Wall Street recomendam apenas 51% de alocação em ações, é o patamar mais baixo desde 1997. Quer dizer, está todo mundo com medo, e aí corre para os títulos. Corre para o título do governo, o preço sobe, o juro na prática cai. O quanto a pessoa recebe cai. É isso, é o típico comportamento de aversão a risco. E isso é que vem chamando atenção nos mercados aí desde terça-feira. Eu venho postando sistematicamente no blog, naquela sessão sala de imprensa, né? Mais especificamente na sessão de telégrafo, que é aquela coisinha mais rápida. Os juros aí atingindo recordes históricos de baixa nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, onde mais foi? Enfim, em vários lugares. Menos na periferia do euro, né? Que aí o processo é inverso, porque as pessoas já pensam que pode haver o calote. Então elas já exigem mais do governo para emprestar para ele. Vejam como é interessante essa dinâmica, né? É a dança do dinheiro. Pensem sempre assim, ó, mercado financeiro globalizado. Lembra daquela brincadeira que fica um monte de cadeira e as pessoas dançando na volta enquanto toca uma música? Pois é isso. Uma hora a música para e aquele que não conseguiu sentar sai fora. E as pessoas em volta é o fluxo de dinheiro. Ora eles vão para um lugar, ora eles vão para outro, ora eles vão para aqui, ora eles vão para outro. Mas evidentemente, ou assim, de tempos em tempos, alguém é lavado fora do mercado. É lavado fora. Dinheiro se cria, dinheiro se perde. Então é mais ou menos essa a dinâmica. Quando acabar a música, quem não tiver sentado, já era. Só para finalizar o nosso call, vamos lá ver como andam os mercados e uau! Não mudou muita coisa. Continua lá, ó. Quem sabe aqui testando suporte. Olha que coisa interessante, né? Dólar em alta, 2,03, daqui um pouco vai atingir o alarme aí do Banco Central e vamos ver. Petrobras cai forte, cai 3, Bova cai menos 2, Gerdau cai 2,33, OGX mais um tombo aí, 3,88, Vale menos 2, Petrobras já falei, Eletropaulo cai menos 1,90, Lojas Renner menos 1,30, Marco Polo menos 1,60, Itube menos 2%, que mais? Ibov menos 2,20%. Muito bem. Já vamos com 38 minutos de call, passamos do nosso limite. Eu desligo agora, já vou anotando aqui os ativos para a gente comentar. E daqui 1 minuto eu volto com o call de ativos. Muito obrigado.